Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O projeto Área de Segurança Prioritária completou um mês de implementação na cidade da Estrutural. Trata-se de uma ação da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para combater a criminalidade em locais considerados perigosos. No caso específico da Estrutural, nesses 30 dias, 3.300 pessoas foram abordadas e mais de 600 veículos fiscalizados. Além disso, armas e drogas foram apreendidas. Isso sem falar no trabalho de prevenção da criminalidade e uma limpeza geral, como retirada de entulhos e prestação de serviços para a população, passando por emissão de documentos e atendimentos na área de saúde. O local escolhido para a realização do projeto é definido a partir de fatores como extensão territorial e indicadores altos de violência. E para falar sobre este assunto e a segurança em geral na capital do país, a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista. Eu que agradeço o convite, Renata. Esse projeto, a gente pode dizer, o projeto Área de Segurança Prioritária é pioneiro na capital do país? É pioneiro na capital do país. Foi um projeto que foi aí feito o planejamento, gestado, né, tendo como base um projeto francês de atuação numa área específica, né, e aonde foi escolhido, como você bem relatou aí, uma área delimitada. A cidade estrutural, escolhemos a cidade estrutural pelas suas condições socioeconômicas, né, pela sua área territorial, pelos índices criminais ali relativos à quantidade populacional e o que se apresenta, sabendo de que seria um desafio a gente estar ali, né, buscando atuar em diversas frentes que possam impactar diretamente na segurança pública. Como é? É porque, na verdade, assim, é o Estado presente, né? E a gente sabe que a ausência do Estado, ela gera muitas coisas ruins, né? A gente tem um exemplo aí que é o próprio Estado do Rio de Janeiro, que chegou a uma situação lamentável pela ausência do Estado, né? Então, a gente sabe, assim, que a presença do Estado, ela é muito importante. Como que a população recebeu a presença do Estado, assim? Acredito que o senhor deve ter ficado lá em alguns momentos, né? Outros secretários também. Como é que foi isso diante da população? Esse projeto, esse programa é um programa de governo acima de tudo. Né? A gente atua e ataca diversas frentes que acabam impactando na área de segurança pública, que vai desde ali da correção a uma desordem, né, ambiental mesmo, vamos supor, falta de iluminação pública, né? Então houve ali a troca de lâmpadas por lâmpadas de LED, né? Recolhimento de entulhos, nós tiramos carcaças das ruas, né? Trabalhamos questões ali como poda de árvores. Além disso, diversas outras questões sociais, aí a gente traz as secretarias como um todo. Né? Oferta de emprego, foi feito um estudo, tudo isso foi baseado, a Secretaria de Segurança Pública com as outras secretarias realizou durante alguns meses, aí nós viemos trabalhando desde o final do ano passado, né? Estudamos ali o comportamento daquela população, estudamos também a questão da própria ocupação dos moradores da Estrutural, verificamos que boa parte daquela população não está ali inserida no mercado de trabalho, que seja por falta de capacitação ou de oportunidade, então essas frentes também foram atacadas. Então a Secretaria de Trabalho tem lá, fez um trabalho para poder oferecer àquela população vagas de trabalho. Também em parcerias com o SESC e Senai foram colocados também a possibilidade de oferta de vagas de capacitação. Foi feito um trabalho também com a Agência Auto ali na cidade do automóvel, que é vizinha à cidade estrutural, né, para que fosse possível também ali viabilizar o direcionamento de moradores também para vagas de emprego e tratando a segurança pública como um todo. A gente tem frentes que são trabalhadas durante a área de segurança prioritária, uma voltada ao enfrentamento à criminalidade, outra frente voltada à prevenção da criminalidade, uma frente relacionada à defesa civil, né, e defesa social, e uma que interage com as diversas outras secretarias. Muito interessante. A ideia é passar o quê? 3 meses nesse local, é isso? Isso. A ASP ela tem uma duração de 3 meses. Ela foi instituída por um decreto, né, do governador Ibanez. E aí ela prevê que seriam primeiros 3 meses, 90 dias, nós iniciamos esse projeto e havendo a viabilidade e a necessidade, esse prazo pode ser prorrogado. A intenção é que durante esses 3 meses a gente possa estar lá atuando
estudando, a gente segue estudando aquela comunidade também, ajustando determinadas questões com relação a ambiente, né, tratando aquela sociedade também com discussão com lideranças comunitárias. Existem projetos de prevenção onde nós capacitamos lideranças comunitárias, lideranças religiosas, para que elas possam identificar situações de violência doméstica, por exemplo, e possibilitar essa interação entre as forças de segurança e aquela comunidade. É interessante porque, assim, muitas vezes esses locais que são marginalizados, no sentido de estarem à margem mesmo da sociedade, eles tendem a olhar os policiais, muitas vezes, com um olhar não tão agradável, né? Ou não tão benéfico como poderia ser. E você trazer essa comunidade, né, como aliado é fundamental, né? E falar para essa juventude, para essas crianças, que nós estamos aqui para te ajudar, né? E não para prejudicar, eu acho que isso é uma aliança que todos têm a ganhar, né? Sim, e esse é um trabalho que é feito também, né? Ou seja, nós iniciamos já a área de segurança prioritária na Praça Central com um dispositivo grande lá na primeira semana, oferecendo serviços àquela comunidade, né? Que vão desde ali da identidade solidária, e a gente identificou diversas pessoas, às vezes não tinham condição de se deslocar da cidade estrutural para uma outra RA para buscar ali um documento. A gente traz também orientações relativas à questão de trânsito, com teatrinho para as crianças, né? Orientações mesmo de defesa civil ali, como essa questão de se precaver com relação a algum tipo de acidente doméstico. Houve também questões humanitárias, de identificação de pessoas vulneráveis e distribuição de cestas básicas também. A gente segue vivendo na pandemia, né, essa situação de pandemia, pessoas aí que realmente ficaram desempregadas, sem condição de buscar ali, e necessitando sim de um apoio do Estado. E durante essa semana, a aproximação das forças de segurança, né? Você via crianças, colocamos dispositivos lá, viaturas policiais, viatura dos bombeiros, diversas crianças que às vezes realmente só viam ali a unidade policial, a viatura passando e não tinha condição de interagir com os policiais. E eles ficam encantados, né? Ficam encantados. A criança adora, né? Polícia e bombeiro, né? A possibilidade de conhecer, colocamos os cães também ali, para as crianças pudessem interagir com o nosso efetivo. A cavalaria também estava presente, então é uma ação que iniciou, né, com essa aproximação da comunidade, e é importante que a comunidade enxergue as forças policiais como aquele primeiro garantidor dos seus direitos, né, e possa ali ver, ali é o local onde eu posso buscar ajuda, referência, né, buscar apoio, auxílio, e que tenha como referência mesmo, né, da possibilidade de alcançar aquilo ali. Sim, sim, são crianças que precisam, né, dessa referência, né? São crianças que precisam dessa referência, desse contato, de oportunidades, né? E, como eu disse, diversas frentes realmente de atuação também. Nós temos ali ações preventivas voltadas a essas famílias mais vulneráveis, questão do trabalho também. Nós temos uma escola de gestão compartilhada na estrutural, também que fica ali na área central, o trabalho com essas crianças também. Então, é um programa muito bacana, é um programa que ele é abrangente, ele não trabalha só com entregas também, que sejam entregas ali temporárias, né, ou imediatas. Tem algumas entregas definitivas, a gente teve a preocupação com isso. A primeira grande entrega definitiva foi a inauguração da 8ª Delegacia de Polícia Civil na Estrutural. Bacana. Não tinha uma delegacia lá? Não tinha uma delegacia na Estrutural. Você vê, né? Uma cidade que tem tantos moradores, né? Tem tantos moradores, uma cidade que tem tantas necessidades em relação à atuação das forças de segurança pública, e muitas vezes ele não podia ali buscar apoio a uma unidade policial, da Polícia Civil. Então, essa é a primeira grande entrega definitiva, que nós fizemos já no início da área de segurança prioritária. Bacana. Secretário, a semana que passou, ou essa semana, na verdade, que nós estamos, completou um mês, enfim, da captura, né, e da morte do caso, ficou conhecido como o caso Lázaro, onde as polícias de Goiás e do Distrito Federal tiveram um trabalho em conjunto, né, uma parceria muito forte nesse caso aí, que foi tão emblemático, tão difícil, foi tão específico, características tão difíceis. Qual o aprendizado que ficou nesse caso Lázaro? O que a gente pode tirar de bom com relação a isso, acho que houve uma intensificação maior da atuação conjunta e integrada das forças de segurança do DF com Goiás.
né, algo que já existia ali de forma corriqueira na área de divisa, os policiais se conhecem, mesmo porque, como a gente viu, o crime ele não respeita as divisas, as fronteiras, né? Então é fundamental que as polícias ali que atuam nessas regiões de divisa interajam. E esse caso eu acho que a gente traz diversos aprendizados aí para a gente, né? Ele serve sim para que a gente possa refletir na forma de como atuar, mas a gente viu que de forma intensa, né, e realmente efetiva, as forças de segurança do DF e de Goiás ali trabalharam de forma conjunta e conseguiram aí um bom resultado para esse caso. E foi um caso bem particular, né? Pela localidade, o bandido ele tinha um conhecimento ali da área, uma área de difícil acesso e posteriormente nós ficamos sabendo que ele teve ajuda de várias pessoas para se esconder, né? Então realmente foi uma situação bastante complicada para a polícia, né? Foi uma situação complicada e eu destaco, né? Desde que ele começou, logo no início, lá no primeiro crime quando ele cometeu contra aquela família... Em Ceilândia. Em Ceilândia, lá no INCRA 9, ali com menos de 24 horas a gente já estava identificada a autoria. É verdade. Ou seja, a polícia já começou a trabalhar de imediato, polícia civil com polícia militar. As diligências seguiram no encalço dele e aí a gente realmente tentando capturá-lo. Logo em seguida ele passou do estado, né, passou do DF para Goiás, foi também, a polícia seguiu em perseguição, em contato logo em seguida com a polícia de Goiás, né, e ele acabou indo para uma área que ele conhecia, né, uma área, eu estive lá, né, durante esse período e pude verificar, realmente é uma área de acesso complicado, é uma área de mata, em diversos locais ali a gente tem mata ciliar no rio, que realmente você avançar, progredir na busca de um criminoso ali, quem não conhece o terreno ou não está preparado para aquilo, sente dificuldade. E como você destacou, ele também, no início a gente não contava com isso, né, mas ele estava tendo sim um apoio ali, estava sendo escondido ali o apoio de outras pessoas na sua fuga. Isso acabou impactando, a partir do momento que isso foi detectado, a polícia redirecionou, né, a sua inteligência para isso, e aí sim conseguiu se localizar, o cerco foi se fechando, e aí que culminou com a captura dele no final. E aí a gente tem aí a Operação Anhanguera, que trata-se, portanto, dessa união, dessa parceria entre as polícias, as forças policiais de Goiás e do Distrito Federal? A Operação Anhanguera foi realizada aí nessa semana que se passou, né, justamente já naquela região oeste também do Distrito Federal, onde as forças de segurança, nós, Secretaria de Segurança Pública do DF, Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da Justiça também, né, colocamos ali, na verdade foi uma exteriorização de um plano que já vinha sendo construído. Nós trabalhamos um acordo de cooperação técnica que visa o quê? Implementar ações ostensivas e realização de operações policiais baseadas aí na construção de dados de inteligência policial voltada para as diversas áreas de divisas. Então a gente teve ali no final de semana, sexta, sábado e domingo e segunda-feira, a realização dessa operação, né? E já com resultados assim que nós consideramos expressivos, ou seja, a presença do Estado naquela área, a abordagem de pessoas, prisão, né, de foragidos da Justiça também, a realização de fiscalização naquelas regiões, ou seja, em Águas Lindas de Goiás, aqui no DF, em Ceilândia, no INCRA 9, INCRA 7, na área de Braslândia, todas essas áreas de divisa entre o DF e Goiás. É porque é uma região de entorno que parece que é sem dono ali, né? Durante muito tempo, né? Pelo menos, né? Sim, e que a gente vê realmente e com uma população que é flutuante, né? Às vezes reside de um lado, trabalha do outro e vice-versa, né? Reside desse lado e trabalha daquele lado. E os criminosos também cometem crime de um lado, passam para o outro lado e assim vai. A área de Goiás distante da sua capital, né? O DF aqui próximo, e são áreas, querendo ou não, muitas vezes são utilizadas algumas cidades como cidades dormitórios ali, as pessoas ficam ali, e algumas regiões do DF também, que antigamente a gente tinha a característica muito de zonas rurais, que a gente vê que começa a ter um adensamento populacional que requerem também uma atenção maior do Estado. A gente aproveitou a Operação Anhanguera para ir conversar com parte dessa comunidade também. Eu estive reunida, né, com as lideranças comunitárias do INCRA 9, foi onde aconteceu, né, ali o primeiro crime desse criminoso que acabou se foragindo, saindo do DF para Goiás, né, justamente para a gente poder discutir com eles também formas da gente implementar uma melhor presença do Estado e um policiamento
para aquela região. Voltando rapidamente para o caso Lázaro, recentemente a Polícia Civil, se não me engano, de Goiás, decretou um sigilo de 5 anos sobre esse caso, né? Então a imprensa não pode ter acesso, alegando aí, enfim, questões de segurança mesmo, né? Eu queria entender um pouco, nesse caso específico, até que ponto a inteligência foi fundamental, a inteligência policial, né? Porque a gente viu que foram mais de 200 homens, se eu não me engano, que tiveram ali dia e noite, muitos voluntários, inclusive, que aí virou uma questão de honra mesmo, né? Para a própria polícia pegar esse criminoso. Como é que foi usada essa questão de inteligência? Até que ponto a inteligência foi fundamental para a captura dele? É importante. Eu queria destacar 2 pontos aí. O primeiro, né, essa questão o foco que a gente deu a todo momento foi de trazer segurança àquela população. Ali a gente tinha um criminoso que tinha cometido diversos crimes. O primeiro intento nosso era parar com o cometimento de crimes. A gente não poderia ter ali ele na fuga matar mais alguém, né, ou lesionar mais alguém, nem mesmo que ele ferisse um policial nosso. Sim. Então esse era todo o cuidado que a gente tinha. Então, esse efetivo todo foi direcionado visando o quê? A proteção daquela comunidade, que a gente discutiu, que por tanto tempo, às vezes, ficava esquecida, ficava relegada, com efetivo mínimo. Então, quando a gente tinha um criminoso ali que vinha trazendo terror para aquela área, que a gente fez? Colocou um efetivo para buscar, sim, capturá-lo. Até mesmo porque a gente podia ter outras vítimas ali, como ele tentou fazer, inclusive durante a sua fuga. Segundo ponto, com relação à inteligência policial, né? A inteligência é fundamental em qualquer ação da polícia. E eu acho que isso que difere ali, às vezes, o sucesso também que você tenha naquela. A gente durante a operação, no palco de operações, você dispõe o seu efetivo, mas que você possa direcionar a atuação daquele efetivo, é fundamental que você analise como é que essa pessoa se comporta em campo. Então, a inteligência policial trabalha não só com a investigação dos homens buscando informações, eventuais contatos que ele possa ter, pessoas que possam ter tido contato visual, por onde ele tenha passado, quais são os hábitos que ele tinha, quais são os locais que ele frequentava e técnicas também de investigação policial, que essas devem ser resguardadas. Mesmo porque, para que possam ser empregadas com sucesso em outras situações. Sim. Por isso que o sigilo também, e isso a gente tem que ter muita responsabilidade quando você faz um trabalho técnico de investigação policial, para que se preserve essas técnicas. Sim. São técnicas que são, se bem utilizadas, elas têm sucesso ao final. E não é interessante que a gente divulgue, mesmo porque elas devem e poderão ser utilizadas outras vezes. Com certeza. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, saiu recentemente o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E o Distrito Federal, para nossa alegria, lidera o ranking dos locais, né, onde a taxa de homicídio é a menor, não é isso? A taxa teve uma redução de 13,4%. A que o senhor deve a essa redução dos homicídios na capital do país? A gente realmente recebeu com muita alegria e satisfação nessa. A gente vem realmente trabalhando duro para isso, forte, para que a gente vem reduzindo esses índices 2019, 2020, já em comparação, ou seja, 13,4% os números de homicídio. E a gente vem trabalhando muito com a integração das forças de segurança, eu acho que esse é um diferencial. A gente hoje vê aí as forças de segurança trabalhando de forma conjunta, né, focadas realmente no combate à criminalidade e trabalhando muito pautado também nos programas que nós temos, né, que se baseiam no estudo dos índices de criminalidade de forma regionalizada, na inteligência policial. Nós estudamos ali as manchas criminais, né, e trabalhamos o nosso território do DF não de uma forma homogênea, né? Sim, trabalhamos ali ponto a ponto, a gente vai detectando a necessidade de intervenção em relação a determinado crime, a gente assim vai e dirige os nossos trabalhos. Temos aí um programa que se chama DF Mais Seguro. Dentro desse programa, a gente tem diversas frentes, projetos. Um dos projetos, por exemplo, é a Operação Quinto Mandamento. O Quinto Mandamento é não matarás, né? E as forças de segurança pública aqui trabalham todo final de semana, onde a gente tem aí, na verdade, um índice elevado de crimes violentos, letais e intencionais, em áreas onde, historicamente,
né, e de forma recente, com base nos estudos que nós realizamos, acabam tendo ali ocorrências de crimes violentos. Quais são as áreas consideradas mais perigosas, a gente pode dizer assim? O que eu posso dizer é o seguinte: no âmbito das 35 RAs, regiões administrativas que nós temos 10 regiões administrativas que apresentam aí entre 72% e 75% dos números de homicídio do DF. Puxa vida. Ou seja, a gente acaba direcionando para essas áreas, essas 10 regiões administrativas, um trabalho mais direcionado à prevenção e repressão a esse tipo de crime violento. A Operação Quinto Mandamento, ela foca muito no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao porte ilegal de armas, à venda ilegal de bebidas alcoólicas ali. Então, a gente tem um trabalho que é feito com as agências de fiscalização também, que nos acompanham nessas ações integradas, né, para que a gente possa evitar que esses crimes venham a ocorrer nessas regiões. A gente pode fazer uma associação direta a maioria, ao menos, desses homicídios, com uma relação às drogas lícitas ou ilícitas, ou seja, incluindo o álcool? Sim, isso com base em estudos. Quando a gente começa a trabalhar o perfil, né, das vítimas e dos autores, a gente vai ver que boa parte deles, aí eu digo boa parte acima de 60%, 70%, possui envolvimento ou com drogas, seja no tráfico de drogas, ali com comércio de drogas ou uso de drogas, como também o abuso de álcool. Está relacionado, está direcionado a isso sim. Por isso esse trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas e também ali de enfrentamento, e eu gosto da palavra enfrentamento, que ela engloba tanto a prevenção quanto a repressão ao comércio ilegal de bebidas alcoólicas. Com relação ao feminicídio, houve o lançamento do painel interativo de feminicídio. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Falo, e é interessantíssimo a gente falar. O DF também, ano passado, teve uma redução altíssima do número de feminicídios. Foi a capital também do país, onde a gente teve o maior... Na verdade, a gente houve a maior redução e redução. Ano passado, durante a pandemia, houve um aumento no Brasil. Sim. E aqui no DF houve uma redução de 47%. Chama muita atenção. Chama muita atenção. E esse é um trabalho feito, nós temos uma Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios que vem estudando todos os casos de feminicídio que ocorreram no DF, desde que passou a ser um crime autônomo ali, de 2015 até hoje. Com base nesses estudos, nós desenvolvemos esse painel. E esse painel, ele traz ali, de forma interativa, a possibilidade da gente estudar os fenômenos que estão por trás de um feminicídio. E isso acaba direcionando as políticas públicas. Então, o painel ele é utilizado não só pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria da Mulher, pela Secretaria de Educação, né, por outros órgãos de persecução criminal, como o Ministério Público, pelo Judiciário, também pela academia. As universidades também querem e têm acesso às informações. É inédito, né? Assim, Da forma como a gente lançou, sim, é um painel interativo. Ele está à disposição, consulta na página da Secretaria de Segurança Pública e ali você pode fazer, por exemplo, quero pesquisar qual é a região administrativa do DF onde eu tenho o maior número de ocorrências de feminicídio. Ou nesse ano, ou nos últimos 2 anos, ou num período específico de ano, as características da vítima, características do autor. Né? E como eu disse, diversas dessas ações aí acabam direcionando políticas públicas. Por exemplo, a gente consegue detectar que 80% dos crimes de feminicídio, a gente não tinha ali um registro anterior de ocorrência em relação a essa violência doméstica. Ou seja, o feminicídio é um crime de difícil enfrentamento, né, de prevenção, de fácil elucidação, porque ele ocorre dentro do ambiente familiar, mas é necessário o quê? Talvez se a gente tivesse tido ali o registro dessa ocorrência anterior, uma denúncia anterior, a gente pudesse ter feito a intervenção e não tivesse ocorrido o feminicídio. Em decorrência disso, a gente lançou, alguns anos atrás, a campanha Meta a Colher, ou seja, em briga de marido e mulher, se deve meter a colher. Então, esse é um exemplo que, a partir dos estudos, a gente desenvolve políticas públicas voltadas aí à prevenção ao feminicídio. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre bom tê-lo aqui, falar sobre a segurança pública da capital do país, que está cada vez melhor, graças a Deus, e as políticas. Que assim continue. Muito obrigada pelo seu trabalho, viu? E é isso, as portas estão abertas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renata, né, a oportunidade da gente vir aqui conversar sobre segurança pública, poder aí, né, nesse tempo também prestar contas à nossa sociedade. E saibam que a gente tem trabalhado duro, as forças de segurança, a Secretaria de Segurança Pública, por um DF cada dia mais seguro. A gente está vendo o resultado, graças a Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana, use máscara. Até sábado que vem. Tchau, tchau.